Olha aí, 29ª prova VUNESP, 29ª, nossa prova número 29. Nosso curso já está avançando aí, graças a Deus, né, no ritmo bom. Nessas últimas provas agora vamos entrar no ritmo acelerado para você ver o maior número de questões possível, já que a gente já observou aí muita teoria, já vimos várias revisões e agora você vai, seguindo o ritmo das provas para chegarmos a 2011, tá aí de vento em popa, tá certo? Vamos lá. Bom, prova do concurso DAE, aí, né? DAE, analista comercial, um texto sobre o Haiti, né? Interessante, né? Como eles relembram aí a tragédia do Haiti com essa matéria publicada na Folha de São Paulo. Mas você já observa essa questão do terremoto de Lisboa, ele faz um retrospecto aí. E de fato foi bastante interessante essa rede solidária que foi montada aí depois da tragédia do Haiti, né? Você imagina que ele colocou aqui nos últimos 200 anos, tá aí? No segundo parágrafo ele coloca, acho que você deve ter observado no texto aí, pode acompanhar. No segundo parágrafo da linha 3, ele coloca aí, é a maior tragédia sísmica de terremoto, né, de abalo sísmico, terremotos, do planeta nos últimos 200 anos. Imagina você, há 200 anos não acontecia uma tragédia sísmica dessas proporções. E claro, né, a gente não está imaginando também esse terremoto aí em Fukushima, né, pelo menos a tsunami, né, que avançou sobre Fukushima aí no Japão em 2011, no ano de 2011, mas mesmo assim a gente imagina as proporções catastróficas desse contexto aí, sobretudo num país, no caso do Haiti, que não tem realmente uma estrutura consolidada, né, para reagir a essas coisas. Mas vamos lá. Vamos lá, primeira questão então, sobre o texto. De acordo com o texto, já sabe, né? De acordo com o texto, aquela coisa. Só texto, compreensão textual. Veja aí. Bom, de acordo com o texto, uma catástrofe de grande proporção, como o terremoto do Haiti, tá aí. Não abala a fé religiosa, nem aquela que o homem tem em seu semelhante. Pessoal, do ponto de vista da fé no semelhante no homem, não é esse nem o contexto do texto mesmo, né? Não é o propósito do texto. Uma catástrofe de grande proporção. O que ele fala nesse contexto aí não é abalar ou não a fé específica. Ele cita no primeiro parágrafo isso, né? Um pouco sobre a fé. Ele comenta isso aí, mas veja, vamos tentar dar uma ajustada. Enquadrar. Olha só. Diante do desastre Voltaire, foi o desastre de Lisboa, tá? Olha só, no século XVIII, há mais de 200 anos. Diante do desastre, Voltaire perdeu a fé no ser superior que cuidasse dos destinos humanos. Percebeu como ele fala em relação à questão da fé? Para Voltaire. Então, quando ele diz, não abala a fé religiosa, nem aquela que o homem tem em seu semelhante. Então, mas não abalou mesmo não, pessoal. O terremoto do Haiti, sem dúvida alguma, deixa as pessoas até desesperançosas, né, de alguma forma, em relação a tudo, ao que vai acontecer, em relação ao porvir e por aí vai. Percebeu? No segundo parágrafo, você explicita, o texto explicita isso. Olha só. O terremoto supera em grau de Lisboa e tal, tá aí, beleza, tranquilo. Aí diz, pobre Haiti que, presta atenção, além de seus problemas estruturais, enfrenta um abalo que derruba praticamente a sua esperança de futuro, que toda a nação aspira. Entendeu agora o que seria teoricamente essa fé aqui? A fé no futuro, a esperança de futuro. Foi o que ele colocou realmente nesse contexto aqui, beleza? Então, muito cuidado nessa abordagem aí, né? Que ele foi uma abordagem simplista, ok? Na letra B. Na letra B ele coloca, está circunscrita a lugares que são assolados pela extrema miséria. Pessoal, o terremoto do Haiti, ele abalou a todo o país. Não simplesmente aqueles lugares de extrema miséria, não. O Haiti é de extrema miséria. Mas uma catástrofe de grande proporção não está também aí restrita ao Haiti, né? Existem outros países no mundo que, de alguma forma, também estão sujeitos a isso. Tá? O México, por exemplo, já teve problemas graves de terremoto, né? De alguma forma. Você teve o Japão constantemente aí em relação a esses terremotos. O Irã, o Iraque, o pessoal lá do Oriente Médio também sofre por vezes com terremotos e por aí vai. Né? Então ele está dizendo que essa catástrofe está circunscrita e está somente limitada a esses lugares de extrema miséria. Não é o caso. Né? Certo? Nada disso. O Chile, por exemplo, teve terremoto também, por aí vai. Bom, não pode ser superada simplesmente com recursos financeiros. Foi exatamente isso que ele falou, né? Ou seja, não é só dinheiro, o problema não é dinheiro. E no fim do texto, gente, observe, no final do texto ele deixa claro isso. Tudo bem. Somente o aspecto é positivo, a solidariedade que veio, os problemas, maravilha, tranquilo. Ia mandar Celso Amorim, mas o primeiro ponto, eu nem teria com quem falar.
Ou seja, quem está à frente do país, quem está comandando tudo? Nada, não tem como. A reconstrução, olha essa frase agora que é importante para essa resposta da questão que analisamos. A reconstrução do Haiti terá da comunidade internacional uma ajuda substancial em dólares. Mas isso realmente bastará? Ou seja, é uma pergunta que de alguma forma questiona a validade disso como um único e exclusivo recurso que vai combater, resolver o problema desse país nessa miséria toda avassaladora pós-terremoto. Certo? Então essa pergunta deixa clara, né, de alguma forma, ou pelo menos implícita, que o autor não acredita muito nisso. Mas será que isso realmente bastará? Sabe-se que não, né? Não tem nem mandatário lá, nem nada, nem ninguém. Ok? Então, é um fato localizado sem perspectiva de futuros problemas, de jeito nenhum, né? Todos os outros problemas podem estar também associados aí à questão da miséria, da fome, da pobreza, uma série de coisas. Traz uma série de problemas que são fáceis de serem controlados. Fáceis o escambau, né? De fácil aí não tem nada. Pode ter certeza que realmente de fácil aí passa longe essa história. Vamos lá, próxima questão. Questão 2. Voltaire perdeu a fé num ser superior por causa do terremoto em Lisboa, pois ele... E aí? Por que ele perdeu? Via a tragédia como uma contradição, já que Deus deveria cuidar do homem, não expô-lo a uma situação... O que você acha? Tranquilo, né? Exatamente aqui, ó. Não expô-lo, já houve um erro da banca aqui, né? E não o expor a uma situação. A gente já sabe que esse não é palavra negativa, atrai o pronome, mas aqui ele não falou de forma correta e clara. Se fosse correção gramatical, haveria um erro aqui. Mas aqui, claro, né? O não atrairia o pronome para frente, você percebeu que houve um erro, mas aqui tem o conteúdo correto de acordo com o texto, já que conjunção subordinativa causal e por aí vai. Não conseguiu entender os motivos reais da tragédia, já que negou veementemente a existência de Deus antes de seu acontecimento. Não, ele acreditava piamente. Depois do terremoto é que ele passou a questionar a fé nesse Deus aí. Acreditar na necessidade de se cuidar dos destinos humanos, ainda que fosse concessiva, ainda que fosse preciso expor os homens a inomináveis fatalidades. Não, não é o caso. Tinha na negativa veemente uma forma de acreditar que aquela tragédia era um meio de cuidar melhor dos destinos humanos. Não, ele nunca acreditou que a tragédia fosse melhor para ninguém. Só trouxe desgraça, tragédia, destruição e tudo mais. Essa era a visão dele. Entendia a tragédia vivenciada como uma forma de analisar com mais precisão o real sentido da vida e da religião. Não. Ele se opôs a isso, né? Ele chegou a questionar. Questão 2, portanto, letra A. Questão 3, vamos lá. Ação alternativa em que o adjetivo em destaque explicita, expõe, mostra de forma inequívoca, sem contestação, sem erro, o sentimento do autor em relação à tragédia ocorrida no Haiti. E aí? O adjetivo explicita, mostra o sentimento do autor diante da tragédia. Qual foi o sentimento do autor, gente? Superior, sísmica, pobre, miseráveis. Gente, nesses dois contextos aqui, as duas palavras são muito boas. Superior, tudo bem, não. Realmente o terremoto não tem nesse contexto. Sísmica, de terremoto, nada a ver. Mas assim, ó, solidariedade internacional também não é o caso. Mas veja que aqui ele usou dois termos bem pertinentes. Pobre, miseráveis. Não é isso? Então, nesses dois termos aqui, você tem um elemento muito importante como adjetivos, né? São dois adjetivos aqui, que expressam de alguma forma o sentimento do autor. Sim. Quando ele diz, sendo um dos países mais miseráveis, ou seja, ele percebe o Haiti como um país miserável, como um país carente de tudo. Então, ele sabe, essa é uma das percepções que ele tem. Mas pobre Haiti, que além de seus problemas estruturais... Pessoal, note que entre as duas, que são perfeitamente assim plausíveis, né, dentro dessa realidade, a letra C é a que transmite de maneira mais próxima ao sentimento dele. Mas por que isso? Por uma questão simples, até da própria colocação do adjetivo. O que foi que a gente viu? Referência objetiva e referência subjetiva. A referência objetiva é aquela que se utiliza do adjetivo antes do substantivo, lembra? Que revela, de certo modo, opinião. E essa opinião, muitas vezes, é concentrada, logicamente, né, no juízo de valor, em que o autor expressa pela colocação da palavra, que foi o caso aí. Quando eu digo, vamos relembrar, casa grande,
Casa grande, claro, o adjetivo que está depois do substantivo estabelece com ele uma relação de objetividade, de clareza, precisão. Casa grande é uma casa de proporções físicas destacadas, uma casa ampla e por aí vai. Mas quando eu digo grande casa, eu passo a conferir a este enunciado um elemento valorativo, uma circunstância de valor, de pessoalização, juízo de valor. Grande casa, lembra que a gente já falou isso lá em aulas bem atrás aí? Pois é. Então, ó, quando eu digo grande casa, a casa pode ser um ovo, mas eu acho ela aconchegante, maravilhosa e qualquer coisa desse tipo. Certo? Adorável, não importa. Da mesma forma, eu digo homem pobre, pobre homem, que neste caso do texto aí, Homerão, vamos lá, aqui ó. Nesse caso do texto, ele coloca aqui, por exemplo, pobre Haiti. A gente sabe, pobre homem, homem pobre. No caso da frase aí, você tem pobre Haiti, é outra história. Tá vendo aqui? Então, quando ele colocou na frente pobre Haiti, é claro que aí você analisa, né? Haiti pobre e pobre Haiti. Homem pobre, pobre homem. Qual seria a semelhança do ponto de vista semântico em relação a isso? Pessoal, quando eu digo homem pobre, homem desprovido de recursos financeiros, né? de elementos materiais, etc. Mas quando eu digo pobre homem, eu digo coitado do homem, percebeu? Peninha, dó, qualquer coisa assim. Ou então humilde, era só um pobre homem. Um humilde homem, simples. Entendeu isso? Então tem que tomar muito cuidado. Neste caso, quando ele diz pobre Haiti, logicamente aí, o pobre Haiti ele está colocando pobre Haiti que além de seus problemas estruturais, pobre no sentido de coitado, lá, percebeu ou não? Pena, dó, compaixão. Então esse pobre aí representa muito mais do que miseráveis, na letra de dados que você está vendo aí, muito mais do que miseráveis, esse contexto de opinião, de sentimento do autor, como ele fala aí, que eu estou observando. Você está vendo aí conosco. Entendeu aí? Então, claro, a letra D de dado até certo ponto estabelece aquela noção de valor, né? Marcelo, mas ele é um dos países mais miseráveis do mundo. Ele está dando um dado, gente. É muito mais informativo do que de opinião. Esse dado que chama o país, o Haiti, de um dos países mais miseráveis do mundo, isso é um dado estatístico. Isso é um dado advindo da ONU, de outras nações, né, de organizações das Nações Unidas, que controlam esses indicadores mundiais, aí, o Índice de Desenvolvimento Humano, os indicadores sociais e econômicos dos países do mundo, PIB, essa coisa toda. Então, esta informação miserável aí não denota sentimento dele, do autor, mas ele reproduz de maneira informativa um dado sobre o país, sobre o Haiti, que é um dado verídico, é um dado verdadeiro, que não representa o seu sentimento, mas ele informa, é uma exposição, é um dado que representa uma informação em relação ao país. Entendeu a diferença agora? Por isso que a letra C de casa é muito mais completa que a letra D. Apesar da letra D apresentar um adjetivo, apesar de apresentar uma certa noção, um certo ponto de vista, mas mesmo assim, ó, muda tudo. Beleza? Tranquilos? Vamos acompanhar. Então, ó, a letra C de casa realmente representa muito mais esse contexto de opinião, de sentimento do autor em relação a isso. Beleza? Joia? Vamos avançar. Questão 4. A reconstrução do Haiti terá da comunidade internacional uma ajuda substancial em dólares. Uma ajuda substancial. Pessoal, quando eu digo uma ajuda substancial, muita ajuda ou pouca ajuda? O que você acha? Substância ou sustância, como o pessoal fala, né? Encorpado, claro, expressiva, grande, coletiva. Uma ajuda substancial em dólares, uma ajuda coletiva. Pessoal, a ajuda pode até ser coletiva, mas substancial aqui, esse termo substancial, este termo aqui, não representa coletiva. Parcial, ínfima, comedida, não. Vultosa. Aí interessante, aí incorremos mais uma vez naquele caso dos parônimos. Olha só, parônimos são palavras parecidas, palavras que parecem muito na grafia e no som, mas são totalmente diferentes, claro, só parecem, e ainda assim têm significados diferentes, sentidos diferentes. Então, quando eu digo ratificar, retificar, ratificar significa confirmar, corroborar, enfatizar. Retificar significa, claro, consertar, corrigir. Infringir. Quando eu digo infringir, claro, violar, desrespeitar. Infligir significa aplicar pena, penalizar, apenar. Percebeu a diferença? No caso aí, vultoso, na letra B, vultoso significa grande, expressivo, volumoso. Vultoso
vultuoso, cuidado, hein? Vultoso, grande, expressivo. Vultuoso significa inchaço, né, ou inchado mediante congestão, devido à congestão, geralmente na face, congestão facial. O rosto vultuoso, ele estava com o rosto vultuoso, inchado, congestionado, percebeu? Então cuidado para não confundir aí esse negócio de parônimos, homônimos, cuidado com isso, hein? Na questão 4, mais um parônimo aí, né? Vultoso, vultuoso. Grafia bem parecida, mas tudo diferente, beleza? Até mais.